Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. E essa notícia vem diretamente com a Jovem Pan. Estados Unidos discutem sanções contra Alexandre de Moraes novamente. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para a Jovem Pan. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O governo dos Estados Unidos discutiu a imposição de novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Por que, Eliseu Caetano? Bom dia. Salve, salve, Evandro Cini. Ótima manhã de segunda-feira para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Essa informação a gente trouxe em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan, lá atrás, no último dia 4 de agosto, quando eu fui um dos jornalistas escolhidos para participar de uma conversa com um funcionário do alto escalão do Departamento de Estado. Na ocasião, para falar sobre o cancelamento do visto da embaixadora do Brasil aqui no país, que ela deve irá, inclusive, retornar para o nosso país em breve. Durante a conversa, esse funcionário soltou a informação de que novas sanções contra outras autoridades podem acontecer a qualquer momento. Novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. E daí ele foi questionado por um colega o seguinte: mas isso também se refere a outras autoridades que já foram previamente sancionadas e que porventura agora não estejam? E ele respondeu que sim. Tá lá na minha coluna no site da Jovem Pan do último dia 4 de agosto, coluna essa assinada com o nosso colega Bruno Pinheiro e Matheus Aleone, quando eu trago essa informação de que, quando questionado sobre a possibilidade de novas medidas contra as autoridades brasileiras, o representante do Departamento de Estado afirmou que outras ações não estariam descartadas. E agora essa informação veio à tona através de uma matéria longa e detalhada que foi compartilhada ontem pelo jornal Financial Times, um dos mais importantes do mundo, que citou pessoas familiarizadas com as discussões dentro da administração do presidente Donald Trump. Entre as possibilidades discutidas estão voltar aí a aplicar as sanções com base na Lei Global Magnitsky, um instrumento que é utilizado pelos Estados Unidos para punir estrangeiros acusados de graves violações de direitos humanos ou corrupção. Por enquanto, ainda não há uma decisão oficial do governo americano com relação a isso. Moraes, eu relembro a você, nosso ouvinte, telespectador internauta, já foi alvo da Magnitsky em julho de 2025. O Departamento do Tesouro incluiu um ministro em uma lista de pessoas sancionadas pela OFAC, um escritório de ativos estrangeiros. Na ocasião, Washington acusou Moraes de autorizar detenções preventivas arbitrárias, restringir a liberdade de expressão e conduzir processos politizados. Com a medida, bens e eventuais interesses financeiros do ministro sob jurisdição americana ficaram bloqueados. Cidadãos e empresas americanas também passaram a enfrentar restrições para realizar transações com o ministro e até mesmo com os seus familiares. Daí a pressão aumentou em setembro de 2025, quando a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, também foram sancionados. O Tesouro afirmou naquela ocasião que ambos integravam uma rede de apoio financeiro ao ministro. Daí essa ofensiva americana sofreu uma reviravolta poucos meses depois, em dezembro de 2025, quando os Estados Unidos retiraram as sanções contra Moraes e seus familiares em meio aí a uma aproximação ou reaproximação diplomática entre Donald Trump e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, menos de um ano depois, o nome do ministro volta ao centro das discussões em Washington. Essa nova discussão, esse novo episódio envolve decisões de Moraes relacionadas ao jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida e pessoas apontadas como fontes de reportagens sobre o também ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Flávio Dino. O caso despertou aí a preocupação no governo americano ao longo das últimas semanas em torno de questões como liberdade de imprensa, proteção das fontes jornalísticas e limites de atuação judicial. Alexandre de Moraes tem sustentado que o sigilo constitucional da fonte jornalística não pode ser utilizado para proteger a prática de crimes e que as investigações envolvem suspeitas de obtenção ilegal de informações. A eventual retomada, portanto, da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes,
teria como base nesse momento, como motivo nesse momento, essa situação, esse processo envolvendo o jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida e pessoas que também estão arroladas nesse processo, apontadas aí como fontes de reportagens sobre os ministros da Suprema Corte do Brasil. Essa eventual retomada das punições, portanto, não teria peso apenas pessoal para o ministro, porque uma nova publicação, uma nova aplicação da Lei Magnitsky representaria uma nova e maior e bem mais intensa escalada diplomática entre Washington e Brasília, justamente depois das duas partes terem reduzido um pouco essa tensão nos últimos dias. Senibia, por enquanto, o ponto central por aqui é que não existe uma nova sanção formalizada, o que existe é uma discussão dentro do governo Trump sobre a possibilidade de se voltar a punir Alexandre de Moraes, colocando, portanto, mais uma vez, um membro importante da mais alta corte brasileira no centro dessa disputa. Agora, para finalizar e antes de entregar para vocês, eu trago informações de bastidores, porque lá atrás, em agosto desse ano, nós trouxemos a informação também no site e ao longo da programação de que, inclusive, um documento já estaria pronto na mesa de Donald Trump para aplicação dessa nova sanção, faltando apenas a assinatura dele e o envio para o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o departamento que é responsável por aplicar a Lei Magnitsky para autoridades de outros países. Esse documento, segundo as fontes da Jovem Pan, segundo as fontes com as quais nós conversamos, já está pronto desde pelo menos junho desse ano. Portanto, há uma minuta, há um documento pronto, preparado, com todos os embasamentos, com todos os estudos, as investigações feitas pelas autoridades americanas para, mais uma vez, aplicar a Lei Magnitsky, a Lei Global Magnitsky, contra o ministro do Supremo Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Esse documento estaria pronto, portanto, desde junho, teria ido para a mesa de Donald Trump e, nesse momento, falta apenas a assinatura do presidente dos Estados Unidos e o envio para Scott Bessent para que seja colocado em prática. A gente vai... E vamos com mais notícias no site Diário 360. Casas Bahia perde recuperação judicial com 17 bilhões em dívidas e aponta juros altos do governo Lula como vilão. Grupo atribui deterioração financeira e juros elevados, restrição de crédito e pressão sobre o consumo. Após fechar quase 300 lojas e demitir milhares de funcionários, o Grupo Casas Bahia confirmou aos acionistas o pedido de recuperação judicial com passivo de 17 bilhões, alegando deterioração financeira causada por juros elevados, restrição de crédito e pressão sobre o consumo. Trata-se de um quadro que expõe as falhas da política econômica e do governo Lula, cuja gestão fiscal irresponsável e gastos descontrolados forçaram o Banco Central a manter a Selic em patamares asfixiantes, sufocando o varejo, destruindo empregos e empurrando empresas históricas à beira do colapso financeiro. Enquanto o discurso oficial do crescimento inclusivo se revela cada vez mais desconectado da realidade enfrentada por milhares de famílias brasileiras. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.